A gente teve recentemente também, acho que dois movimentos que aconteceram, né? Um que foi a proibição do celular nas escolas, e eu só ouço coisa boa. E recentemente a gente teve o caso da aprovação também do ECA digital, né? Que para as empresas de tecnologia, né? Principalmente as redes sociais, jogos online, marketplace, para as pessoas que estão nos ouvindo e não conhecem o que é o ECA digital. Você pode contextualizar para a gente o que é o ECA digital e o que ele traz de mudança para essa segurança online das crianças? Vamos lá, o ECA Digital é uma lei bastante robusta, Aham. né, que vale a pena ser lida, então convido todo mundo que está nos assistindo Ih, a quando advogado conhecer a É lei, robusta, é robusta. Eu gostei, vou a começar a usar. conhecer a lei. Ela traz conceitos novos, importantes. Então, eu tenho falado para as pessoas que é muito importante que as pessoas leiam a legislação, né? Porque ela não é uma legislação simples, no sentido de que ela aborda o ambiente digital e a relação do ambiente digital com crianças e adolescentes, né? Então, esse é o grande foco, por isso também essa alcunha de ECA digital. Por quê? Porque o ECA, ele é um estatuto dos direitos da criança e do adolescente. Ele trata, o ECA lá de 1990, ele fala sobre os direitos de crianças e adolescentes de uma maneira ampla. Então, esse é o ECA digital, que também fala dos direitos de crianças e adolescentes de uma maneira ampla no ambiente digital. Então, é uma lei que chega para olhar para esse espaço onde as crianças estão cada vez com mais intensidade. É importante que a gente diga que ele, justamente porque ele já existiu, o ECA de 90, a Constituição de 88 e outros vários marcos regulatórios, o ECA digital ele não chega sozinho num espaço em que o direito da criança não era falado. Pelo contrário, ele dialoga com todos esses marcos e ele vem para se somar a esses marcos, e com esses marcos regulatórios ele está bastante alinhado. Então, ele traz umas inovações que são muito importantes, que estavam fazendo falta na nossa legislação. E eu traria aqui, indo um pouco lá do fim da lei para o começo, eu traria a importância das sanções. Então, ele traz penalidades específicas para violações de direitos no ambiente digital. E isso é muito importante, né? Porque ali as sanções elas servem também para coibir que essas violações aos direitos de crianças e adolescentes existam. Ela também traz, aí voltando lá para o comecinho da legislação, ela traz aquele conceito de provável acesso. Então, o legislativo vem e diz que essa lei ela se refere não só aos produtos e aos serviços que foram pensados para o uso de crianças e adolescentes, mas aqueles que são efetivamente utilizados por crianças e adolescentes. Isso é muito importante nessa discussão, especialmente quando a gente falava das redes sociais, como muitas vezes elas têm nos seus termos a definição de que não são produtos para pessoas com menos de 13 anos de idade. E aí ela traz uma série de regras específicas, ela traz regras relacionadas às redes sociais, ela traz toda a discussão de aferição de idade, que é super importante e que vai, sem dúvida nenhuma, na hora que ela for efetivamente implementada, e aí a gente precisa de marcos de regulamentação para alguns dispositivos da lei, mas na hora que a gente tiver essa aferição de idade funcionando, isso vai ser muito positivo, porque a partir daí a gente vai conseguir garantir que as crianças e os adolescentes estejam em ambientes que são amigáveis para eles, né? Que são ambientes em que eles são bem-vindos, no sentido de que foram pensados para garantir que o seu melhor interesse esteja preservado. A legislação também traz algo que é muito importante, que é uma autoridade para olhar especificamente para todo esse tema, né? Então, agora a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela se transforma nessa autoridade e aí a gente passa a ter um órgão que vai se debruçar especificamente para esse tema. Isso é absolutamente fundamental para que a gente tenha um avanço significativo nessa discussão.
E aí ela vai trazer algumas regras específicas para jogos, ela proíbe loot box, por exemplo. Ela tem uma série de regras ali que são específicas. A questão da transparência, dos relatórios, de avaliação de impacto, tudo isso é muito importante para uma governança desse ambiente que vai garantir que os direitos de crianças e adolescentes, lá previsto na Constituição, no artigo 227, né, que traz o dever de cuidado de famílias, sociedade, empresas e poder público, seja efetivamente colocado em prática. Isa, além de otimista, você é muito generosa, porque muitos outros especialistas com quem eu converso dizem que o ECA digital nem precisava existir, porque tudo que tem no ECA já deveria ser cumprido na internet, porque a gente não está falando de dois mundos diferentes, a gente não está mais falando daquele mundo em que a gente entra e sai. A internet hoje em dia faz tanto parte da nossa vida que não precisaria ter uma lei qualquer feita só para o ambiente digital. Mas como o ECA digital existe e ele tem um prazo para algumas coisas serem aplicadas, você já mencionou vários de algumas ações que vão ser implementadas. Descortina para a gente um pouquinho quais podem ser os entraves, até para os pais já prestarem atenção no que eles têm que ficar atentos também quando o ECA digital entrar em vigor agora em março de 2026, ainda que a verificação etária, como você mencionou, tenha ficado para 2027, ou seja, já dá para marcar aí na agenda, hein? Bom, vamos lá. A verificação etária ficou para 2027 na medida em que a Agência Nacional de Proteção de Dados disse que o seu foco de fiscalização será 2027. Mas uma vez tendo a regulamentação específica para esse tema, também existe o sistema de justiça, poder judiciário, que também vai poder fazer essa fiscalização, né? E o bacana de uma legislação como essa é que existem vários entes que são responsáveis, fazem parte dessa aldeia e que são responsáveis por garantir o cuidado de crianças e adolescentes também no ambiente digital. O ECA Digital, ele vai ter essa autoridade, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, especificamente responsável pela sua aplicação, pela sua fiscalização, mas ele também ele vai contar com todo o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes. E também, eu diria que com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que já são 2 sistemas que já estão bastante consolidados no nosso país. E aí, voltando um pouco para o começo, eu diria que talvez o primeiro desafio da lei é que ela seja conhecida. Então, iniciativas como essa que a gente está aqui conversando, falando sobre ela, é muito importante, porque leva a notícia da existência do ECA digital para as pessoas. E aí, num segundo momento, a população também precisa saber o que ela pode fazer, com quem que ela pode falar, quando ela verificar que há uma violação à legislação. Então, para quem que eu ligo? Para quem que eu reclamo? Qual o e-mail que eu mando? E acho que esse é um papel importante que a ANPD deve ter, mas também ministérios públicos, as defensorias públicas também podem ter nessa direção. Os próprios PROCONs, né, podem também receber denúncias que sejam feitas pela população. Um desafio importante da legislação é que, de fato, em se verificando violação do que está lá colocado no ECA digital, que as sanções elas sejam efetivamente aplicadas. Porque isso é super importante para que as pessoas identifiquem como uma lei que pegou. Tá bom, ela está dando resultado, tem uma violação aqui e houve a punição efetiva em relação a essa violação.